Boa noite. Um grupo de mulheres realizou hoje um cortejo em direção ao norte do país, numa campanha de sensibilização sobre a violência contra as mulheres. O cortejo, que se enquadra nas celebrações de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, teve como meta a vila de Santa Catarina. A chuva que se fez sentir no primeiro período do dia não foi suficiente para travar essas mulheres que se juntaram para uma nobre causa: travar a violência contra as mulheres. A cerimônia se encerra na comemoração do mês da mulher, especialmente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós estamos ainda no âmbito das comemorações do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Essa caravana pretende hoje, em particular esse domingo, chamar a atenção na violência contra as mulheres. Portanto, nós, como sabe, nós tratamos de vários temas, de violência baseada no género, como violência doméstica, assédio sexual, e a principal vítima é a mulher e a criança. Então, hoje queremos chamar a atenção, em particular, à violência contra as mulheres, dizer um stop à violência contra as mulheres e que elas mudem a direção da sua vida, ela e eles, que ajudem os homens também, devem ajudar a mulher a mudar a direção da sua vida. Sob o lema Stop Violência contra as Mulheres, as associações tais como Instituto do Gênero, Fundação Roça Mundo, Associação São Tomense das Mulheres Juristas e Instituto Marquês de Valflor deram vida a essa iniciativa financiada pelo Governo e pelo FINUAP. Quanto à situação nacional, à semelhança das outras paragens do mundo, a violência contra a mulher tende a aumentar e um dos gráficos mais gritantes é a violência sexual, que para Elsa Lombá deve merecer uma maior atenção no campo preventivo. Nós no centro, como sabe, nós tratamos apenas da violência doméstica, mas há outros tipos de violência contra a mulher, como o assédio sexual. Nós temos conhecimento de que os casos não param de aumentar, mas o foco também é fazer a prevenção, é chamar a atenção para a temática. Mesmo a pessoa que nunca sofreu ou nunca cometeu esse tipo de violência deve estar sensibilizado para que realmente a gente possa dizer um stop nessas coisas. A situação não é das melhores, mas podemos melhorar. O que nós pretendemos é isso, prevenir. A caravana partiu às 9 da manhã da Praça da Independência e pretende sensibilizar toda a zona norte do país até Santa Catarina. O governo vai criar uma equipa para melhor controlar a gestão de medicamentos nos centros hospitalares do país. A ideia foi avançada pelo Ministro da Saúde durante o debate de emergência na Assembleia Nacional sobre o setor da saúde. Além dos fracos recursos que nós temos, que não permitem muitas vezes alimentar o hospital com medicamentos e reagentes, mas quando existem estes medicamentos, naturalmente pode estar também acontecendo situação de fuga. E para tal, terá que aqui ser observado um expediente, uma ação muito urgente, conjuntamente com a equipa, tanto hospitalar, a equipa de gestão. Portanto, existe uma equipa com gente competente, com gente responsável, e pensamos que isto nos pode ajudar a resolver o problema da gestão dos medicamentos a nível do hospital. Está em curso, portanto, uma iniciativa de reforçar tanto a administração hospitalar com outros serviços que possam, de perto, seguir, após o abastecimento, o fluxo do medicamento. Quando ele vai para as enfermarias, quando ele é receitado da farmácia para um paciente, portanto, com equipas muito pontuais, diretamente responsáveis, a quem se vai dar a responsabilidade de acompanhar, portanto, o traço do medicamento, o traço do reagente, o traço das luvas. Paralelamente a isso, eu penso que já foi essa preocupação partilhada também com os nossos responsáveis do serviço, de podermos fazer um levantamento o mais exaustivo possível dos serviços paralelos ao Serviço Nacional de Saúde, aos CLIJONs,
às clínicas privadas, aos consultórios de enfermagem e de outros tantos profissionais de saúde, aos cabeleireiros, etc., onde nós eventualmente pensamos que, enfim, tratando-se de luva, podem ser luvas compradas no âmbito daquilo que é o abastecimento do hospital. Os residentes da comunidade de Porto Alegre reivindicam a falta do sinal da TVS em suas casas há mais de 2 anos. Uma situação que a população pretende ver resolvida dentro em breve. Há mais de 2 anos que a população de Porto Alegre e regiões adjacentes desconhecem o que se passa no país. O sinal da TVS não chega à comunidade e à Rádio Nacional de vez em quando. Os televisores para esta comunidade constituem simplesmente objetos decorativos. O nosso problema maior é a televisão. Já há 3 anos que não temos imagem de TVS em Porto Alegre. Não só, distrito todo. RTP, nada, nunca se apanhou, nunca se houve sinal. Sinal de televisão, digamos que nada. Só rádio. A população tem vindo a suplicar auxílio a quem de direito para resolver o problema. Mas enquanto isso não acontece, os residentes preferiram como alternativa instalar em suas casas antena parabólica. Uma situação que tem deixado desalentados os moradores dessa comunidade, mas acreditam que dias melhores virão. O Conselho Nacional da Juventude levou um conjunto de atividades de sensibilização e animação à pacata comunidade de Porto Alegre. A iniciativa insere-se no plano de ação do CNJ para o presente ano. Torneio de futebol, palestras sobre o associativismo e empreendedorismo, bem como animação cultural preencheram o leque de atividades levadas ao cabo pelo Conselho Nacional da Juventude em Porto Alegre. Todas as atividades que o Conselho Nacional da Juventude tem desenvolvido até então não tem que contar com a participação dos jovens do Distrito de Cauê em particular e, sobretudo, e sem si, é claro, como é óbvio, a Juventude de Porto Alegre. E é por isso que nós fizemos esse trabalho com a intenção de dar algumas ferramentas aos jovens. Podemos constatar que tem cá cerca de 3 associações, e quase todas elas maioritariamente juvenis, e podemos contar com o apoio dessas 3 associações juvenis, mas elas ainda não fazem parte do Conselho Nacional da Juventude. Nós hoje fizemos um trabalho que é de deixar o formulário de inscrição, preparar a organização do que concerne a estrutura, para que, de facto, o distrito de Cauê também possa estar de forma organizada no sentido de participar na construção de Santo Tomé e Príncipe melhor. Os jovens da comunidade, que poucas vezes ouviram falar do CNJ, mostraram-se satisfeitos com a iniciativa. Eu gostei, é boa atividade, quer dizer, aqui é uma zona muito mais, um distrito mais escondido. E agora, assim como a pessoa vem assim aproximar para aqui, fico satisfeito porque a pessoa aqui começa já a abrir vista, a saber o que é atividade normal. O Conselho Nacional da Juventude veio para aqui para perceber qual é a dificuldade jovem de Porto Alegre. Isso eu acho que é muito interessante e porque eles querem que os jovens estejam unidos. E os jovens, quando estão unidos, eu acho que têm mais força. Salutar esse tipo de iniciativa da CNJ. Né? Vejo que correu tudo bem, correspondeu às expectativas, até certo ponto. Né? Houve colaboração dos jovens daqui. Reconhecem, no entanto, a necessidade de fazerem algo para mudar o paradigma que ainda se vive com relação aos problemas que afetam a juventude. Por isso, recomendam criação de uma política para a juventude. Em segundo lugar, é ter uma perspectiva inclusiva de incluir os jovens, não é, na discussão, nas questões que lhes dizem respeito. Conselho Nacional da Juventude no desafio de se posicionar mais perto dos jovens nacionais. A Igreja da Sé comemora hoje a padroeira local Nossa Senhora da Graça. A data coincide com o aniversário da criação das Cáritas e, segundo o bispo Dom Manuel Antônio, é um momento de refletir sobre a solidariedade para com os outros.
Os fiéis católicos da paróquia da Sé veneraram hoje a padroeira local. O bispo Dom Manuel Antônio explicou o significado da Nossa Senhora da Graça para os cristãos católicos. A Nossa Senhora só uma, a Mãe de Jesus, mas é venerada pelos cristãos sob vários nomes. E aqui concretamente recorda-se sob o título Nossa Senhora da Graça. Também existe outro título parecido que a Nossa Senhora das Graças, mas tem algumas diferenças. Aqui concretamente é a Nossa Senhora da Anunciação, isto é, recorda-se o momento em que o anjo, narrado no Evangelho de São Lucas, vem anunciar a Maria que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E então nessa ocasião o anjo chama a cheia de graça, salva ó cheia de graça. E é esse título que nós recordamos exatamente aqui, neste dia. Recordamos que ela foi escolhida para a Mãe do Salvador, ela que estava cheia de Deus, cheia de graça. A data coincide com o aniversário da fundação das Cáritas em São Tomé e Príncipe e é, por isso, um momento de solidariedade e de amor para com o próximo. Cáritas é uma instituição através da qual a Igreja procura ajudar os mais necessitados. A Igreja diz mesmo que a Cáritas é o braço da solidariedade social da Igreja. E por isso até fica bem esta união entre Nossa Senhora da Graça e a celebração da Cáritas, já que quando falamos a Senhora da Graça, Senhora do amor de Deus, cheia de Deus, Deus é amor, e a Cáritas significa exatamente isso, amor. Portanto, a mensagem que eu daria hoje seria exatamente essa, que aprendamos a viver na paz, na solidariedade, no amor uns aos outros. Nunca nós podemos, em nome de Deus, viver no ódio, viver com desejos de vingança, com as nossas invejas, etc. Para Dom Manuel Antônio, todos devem aprender com Nossa Senhora da Graça a viver no amor de Deus no seu dia a dia, através de atitudes de paz, reconciliação e solidariedade. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram esta semana o Orçamento Geral de Estado para o presente ano e as grandes opções do plano. 12 importantes diplomas que conferem ao executivo de Gabriel Costa poderes para implementar o seu programa. Este foi um dos assuntos que mais marcou a semana para rever já a seguir no espaço em retrospectiva. O assunto que mais marcou a semana foi a greve no setor da saúde, uma greve que arrancou no mesmo dia em que foi aprovado na Generalidade o Orçamento Geral de Estado e as diretrizes do plano. Os profissionais da saúde, através dos diferentes sindicatos da classe, reivindicavam melhores condições salariais de trabalho e a implementação de carreira profissional. Uma greve que deixou surpreso o primeiro-ministro Gabriel Costa, que diz que não esperou o anúncio da greve para lançar um SOS, um pedido de auxílio em matéria de medicamentos enquanto não tivesse orçamento. Filho! Entretanto, o Orçamento Geral de Estado para este ano e as grandes opções do plano foram aprovados esta segunda-feira na Generalidade pela Assembleia Nacional, na ausência da bancada parlamentar do ADI. Os dois documentos passaram com 29 votos dos deputados das bancadas que sustentam o atual governo. A difícil situação em que se encontra a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe foi um dos assuntos que dominou o primeiro dia do debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano. Os equipamentos que a Rádio Nacional tem neste momento são equipamentos completamente obsoletos. Teremos que dinamizar aqui no interior do nosso país, quer fora, uma ação para tornar a nossa rádio um espaço efetivamente de trabalho mais condigno. A
Ainda durante o debate na especialidade do OGE e das grandes opções de plano, o deputado da bancada parlamentar PCD desafiou o governo a endividar o país, mas com projetos estruturantes. Qual é o problema do Estado endividar, mas ser parceiro, numa parceria público-privada? O Banco Mundial vai continuar a apoiar projetos ligados a telecomunicações em São Tomé e Príncipe. A garantia é da representante desta instituição financeira internacional à saída do encontro com o primeiro-ministro e chefe de governo. Ainda no mesmo dia, no encontro tido com o primeiro-ministro e o encarregado da Embaixada de Gabão, avançou que a cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Gabão precisa ser revista. O Instituto Nacional de Aviação Civil e a Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea foram visitados esta sexta-feira pelo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Oswaldo Abreu visitou no mesmo dia a Empresa Nacional de Administração de Portos, ENAPOR. A empresa Unitel está a um passo de entrar como uma nova operadora de telecomunicações em São Tomé e Príncipe, a AGER, que abriu esta quarta-feira as propostas financeiras das empresas que concorreram para a exploração de uma nova companhia de telecomunicações no país, assegurou que a Unitel está devidamente qualificada. A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa pretende alargar os seus projetos em São Tomé e Príncipe. Esta disponibilidade foi manifestada esta quinta-feira pelo secretário-geral da UCLA, Miguel Correia, ao presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Aproveitei para lhe apresentar o trabalho que estamos a fazer, as ambições que temos de alargar o nosso trabalho aqui na República Democrática de São Tomé e Príncipe. O Instituto Superior Politécnico, no âmbito das comemorações do seu 15º aniversário, procedeu à assinatura de vários protocolos no âmbito da educação. Foi ainda assinado um despacho para a criação do Centro de Estudos para o Desenvolvimento. As atividades em alusão à data culminaram este sábado com a graduação de cerca de 100 alunos finalistas numa cerimônia presidida pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Esta sexta-feira, a Guarda Costeira apreendeu 2 navios dentro das limitações das águas territoriais santomenses. São barcos petroleiros que estavam alegadamente em operação sem a autorização das autoridades nacionais. Aqui é um país, é um território onde qualquer tipo de pessoas deve acatar ou deve obedecer a ordem do país. Este sábado, cerca de 80% do país esteve sem energia elétrica durante algumas horas. O corte deveu-se a uma revisão efetuada pelos técnicos da IMAI na subestação de Fruta e no posto de transformação de Conceição, onde foram colocados alguns equipamentos novos para reforçar a capacidade energética ao nível nacional. Para o nosso comentário da semana, encontra-se nos estúdios Olívio Diogo. Boa noite. Boa noite. De fato, a notícia que marcou a semana foi a aprovação do Orçamento de Estado e grandes opções do plano. Sim. Boa noite, Carlos, telespectadores. A verdade foi a notícia que marcou toda a semana e toda ela com a discussão do Orçamento Geral do Estado. Quanto a este assunto, é preciso dizer que o governo já tem o instrumento e agora é partir para a ação da execução deste Orçamento Geral do Estado. O governo já tem a matriz, portanto, deve partir imediatamente para a execução deste orçamento. É preciso também dizer que, tendo este instrumento, o governo deve deixar para trás toda... Porque o governo já apresentou, já trouxe, já fez emergir tudo quanto foram os males do anterior governo, do anterior executivo. O primeiro-ministro já o denunciou, portanto é preciso dizer que neste momento é o momento para parar e o governo pegar no Orçamento Geral do Estado que já tem disponível e arrancar, porque o país ficou parado durante esse tempo e temos que projetar tudo que é susceptível ou matéria criminal deve ser entregue ao órgão específico para tratar, que é o Ministério Público, que é o Ministério Público, e o governo avançar com as suas ações.
Pronto, mas ao longo do debate sobre o Orçamento Geral do Estado, houve algumas intervenções, João, que era preciso nós falarmos aqui. A primeira tem a ver com a intervenção do presidente do MLSTP-PSD. O presidente do MLSTP-PSD, numa das suas intervenções, disse que os dirigentes do ADI não só traficam droga, como também consomem a droga. João, é preciso dizer que esta é uma acusação muito grave. Esta é uma acusação muito grave vindo de um dirigente, do mais alto dirigente do partido que sustenta o governo. E nós somos um país que vive do apoio internacional, e acusações deste género é preciso que de uma vez por todas se esclareçam. Se realmente isto é verdade, o senhor presidente do MLSTP deve conduzir o processo aos tribunais, para a justiça, para que se faça uma averiguação. Não se pode continuar a ouvir dirigentes políticos a vir para a comunicação social e dizer que pronto, que há consumo de droga, que o dirigente trafica droga. Esta é uma matéria que... Bom, também é preciso dizer que eu achei muito estranho a posição do ADI. A posição do ADI perante essa matéria, porque eu estava à espera de uma reação dos deputados do ADI, alguém do ADI tinha que vir falar sobre essa matéria. Bom, eu esperava que pelo menos o ADI abrisse uma extensão para ter uma intervenção, nem que se orientasse o seu líder parlamentar para fazer uma intervenção a esta matéria. Bom, já agora, João, o ADI não faz a intervenção porque não está no Parlamento. Já agora é preciso falar sobre essa situação do ADI não estar no Parlamento. Os deputados do ADI não estão no Parlamento, mas esse deputado continua a usufruir do erário público. É preciso que explique ao cidadão lá em casa para perceber o que estamos aqui a dizer. Porque os deputados do ADI não estão a trabalhar. E este deputado continua a usufruir o erário público. Isto quer dizer, isto é a mesma coisa, isto é muita falta de moral da parte dos deputados do ADI. Isto é para dizer que nós temos os funcionários que vão constantemente ao seu setor de trabalho e que trabalham 8 horas de relógio, sob pressão do chefe, para receber 1 milhão, 1 milhão e 500 mil dólares. Enquanto nós temos esse senhor que tem salário acima de 10 milhões de dólares e que não estão a exercer as suas funções e continuam a receber o erário público. Eu peço desculpas para utilizar um termo que eu acho um bocado pesado, mas tem que se utilizar. Os deputados do ADI estão a roubar o povo santomense com essa atitude da parte dos deputados do ADI. Outra questão que marcou durante os debates é uma questão que eu acho importante referir aqui, tem a ver com o facto do primeiro-ministro, em muitos momentos, ter falado da comunicação social, falou também da RDP África, falou-se também muito sobre um jornal aqui do país. E quanto a isso eu preciso dizer o seguinte, é que em qualquer país do mundo, os jornais, para quem está habituado a ler o jornal público, o Diário de Notícia ou então o jornal de notícia, percebe que esses jornais, cada um deles tem uma inclinação. Para quem está habituado a ler, eu vivi em Portugal e leio, cada um desses jornais tem a sua inclinação. Por isso, eu não gostei, eu fico um bocado em estresse quando eu vejo o primeiro-ministro falar muito sobre a comunicação social, porque para mim, na minha perspectiva, a pior ação do governo do Dr. Patrício Trovoada é aquilo que fez com São Lima aqui na TVS. Não se renovou o contrato a São Lima por uma intervenção. Portanto, quando eu ouço e fico a saber que há questão em relação à comunicação social, deixa-me estar, porque é uma coisa que me deixa constrangido. Portanto, é só um parente para falar isso ao seu primeiro-ministro. Quanto ao Orçamento de Estado, é isso. E eu aproveito para dizer ainda sobre o Orçamento de Estado, aquele debate. Houve muita intervenção interessante na Assembleia, contribuição dos deputados. É uma pena não termos a presença do ADI, como já referi anterior. E é preciso dizer dar um parabéns ao seu primeiro-ministro por uma razão muito simples. É que este primeiro-ministro, esta é a segunda vez ele é repetente nesta matéria, é um primeiro-ministro que está ali sob vários fogos cruzados.
É um primeiro-ministro que está sob fogo cruzado do ADI, que diz que não reconhece o governo, que é um governo inconstitucional. É um primeiro-ministro que está a sofrer todos os ataques do MLSTP por causa dos interesses do MLSTP. É um primeiro-ministro que sofre os ataques todos do PSD por causa dos interesses do PSD. É um primeiro-ministro que sofre os ataques todos até do MDFM. E, portanto, é preciso dizer que esse primeiro-ministro tem muita coragem mas a ver vamos até que ponto é que esse primeiro-ministro consegue segurar esta batalha que é estes percalços todos. Mas, João, saindo do Parlamento, saindo da questão da aprovação do Orçamento de Estado, há uma matéria que também é importante nós referirmos aqui, tem a ver com o anúncio que está sendo passado agora na televisão e também vi no Telanon, que é dos tribunais judiciais, que está a contratar uma empresa para averiguar as contas do Tribunal Judicial. Bom, esta matéria faz uma confusão. Por quê? Nós temos um Tribunal de Contas. E eu tenho aqui que as funções do Tribunal de Contas é um órgão supremo para fiscalizar a legalidade das despesas públicas. Sim, mas é um assunto que ainda nós não destacamos. Podemos retomar, né, numa próxima. Sim, mas nós escolhemos definitivamente para exatamente, João. Mas é importante dizer isso, porque se nós temos um Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem que definir a sua matéria, e se o Tribunal de Contas não está a definir, não está a tomar em conta as suas ações para a qual nós contratamos o Tribunal de Contas, é preciso que haja alguém, umas instituições, ou o Tribunal de Contas ou o Tribunal Judicial que não está. É um assunto que nós poderemos retomar num próximo comentário, porque temos pouco tempo. Deste comentário. Também outra questão que marcou foi a greve do setor da saúde, que um dia depois foi levantada a greve. É verdade. Quanto à questão da greve do setor da saúde, é preciso dizer que eu também não entendi. Bom, porque o senhor primeiro-ministro vem nos mostrar um memorando, uma ata que foi assinada com os responsáveis da greve. Uma ata em que toda a gente assinou. E estávamos todos de acordo em que o primeiro-ministro iria levar o assunto para ser discutido no Parlamento. Mas, para a surpresa do primeiro-ministro e para a surpresa de todos, o sindicato decide avançar com a greve. Bom, o sindicato diz, segundo as representantes dos sindicatos que eu ouvi falar na televisão, que avançou com a greve porque não tinha certeza se o primeiro-ministro ia cumprir aquilo que tinha prometido, porque o governo anterior já tinha prometido e não cumpriu. Bom, ali há uma situação. Em primeiro lugar, este governo nunca tinha prometido nada ao sector da saúde. Em segundo lugar, é preciso dizer que havia um acordo. O sindicato tinha, porque o sindicato agora suspendeu a greve. O sindicato poderia suspender a greve para depois avançar e não avançar com a greve. Eu acho que houve uma atitude de má fé da parte dos mentores da greve. A greve é um instrumento legal, mas eu acho que a atitude de avançar com a greve foi uma atitude de má fé da parte dos mentores. Felizmente as coisas foram resolvidas. Sim, graças a Deus as coisas foram resolvidas e vamos avançar. Em nome de toda a equipa, boa noite.